Bom, a minha peça se chama Reclamação da República, então ela envolve reclamação. E eu tenho certeza que você se sente ou uma reclamadora, uma pessoa que é vista como uma pessoa que reclama, uma pessoa que gosta de reclamar, uma pessoa que acha que tem o direito de reclamar, uma pessoa que tem medo de reclamar. Eu sei que a reclamação faz parte da sua vida, de alguma maneira. Ou você vive com uma pessoa que você acha que reclama demais. Enfim, a reclamação, ela é um ponto que nos une. Então, essa peça é sobre as mulheres na história do Brasil, é uma comédia, mas ela é sobre a eficiência da reclamação e sobre a sabedoria de diferenciar entre o que é possível e o que é impossível de se reclamar. E a gente só está em cartaz por mais 3 semanas. A Reclamação da República em cartaz no Teatro Morumbi Shopping, sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas. Esse teatro, ele fica às vezes meio escondido, ele tá no estacionamento, na saída da Renner, atrás da pista de patinação, mas você atravessando tudo isso, você vai chegar e vai abrir a porta do infinito, porque o teatro é a porta do infinito. Então, quando você atravessar a Renner, o estacionamento, o trânsito, o frio, a poluição, a cidade, todos os incômodos e chegar no teatro, você vai fazer teatro comigo. Eu sempre me interesso pela história das mulheres, é uma coisa que eu pesquiso há bastante tempo e tem um trabalho meu, até acadêmico, enfim, pesquisa e de trabalho mesmo, fiz um mestrado e tal, sempre olhando, né, a história do ponto de vista da participação das mulheres, que é sempre muito invisibilizada e apagada. Eu tenho filhas mulheres, eu tenho irmãs mulheres, eu tenho sobrinha, eu tenho enteadas mulheres, então o meu mundo é muito povoado de mulheres de muitas idades e gerações diferentes. E eu acabei tendo contato por causa das minhas enteadas, com material didático da escola, que as minhas enteadas já são mais velhas do que as minhas filhas, mas elas pelo convívio que eu tinha com elas, eu acompanhei um pouco do material didático delas na escola, né? Enfim, na época de ingressar na faculdade. E eu li um livro, que era um livro paradidático, que era sobre a independência do Brasil e tinha uma frase sobre a Imperatriz Leopoldina. Uma frase, não é um parágrafo, é uma frase. Dentro de um parágrafo desse tamanho tinha uma frase, que era: como ela estava interina, ela assinou o documento. E eu falei, isso não é possível. Não tinha nada, absolutamente nem nada dizendo que ele se casou e tal, nada. Só, como era só sobre a história da independência do Brasil, era completamente centrado em todas as figuras masculinas que organizaram a independência do Brasil. E o fato dela ter assinado é apenas um detalhe, né? Quer dizer, é tão maior a participação da Leopoldina na construção não só da independência do Brasil, mas do ideal republicano para o Brasil, que já era o que vinha junto com a independência, afinal eram esses os movimentos todos de todas as colônias naquele tempo. A independência não vinha descolada da República, né? O Brasil foi a única colônia que levou 67 anos entre a declaração da independência e a proclamação da República, que é uma coisa completamente inédita no panorama daqueles tempos, né, revolucionários. Então, você imaginar que uma mulher que tinha uma potência real, uma participação verdadeira, histórica, na construção do pensamento intelectual do sentido de independência de uma colônia americana, que no caso uma enorme colônia americana que é o Brasil, ela está dedicada a ela uma frase num livro inteiro paradidático que eu li há 10 anos, era uma coisa assombrosa para mim. Foi por isso que eu resolvi que estava na hora de falar. Mas levou 10 anos para eu conseguir falar. Esperei os 200 anos da independência. Não foi proposital. Como a peça também fala do outro lado da criação, que é para você poder criar, você precisa ter tempo e disponibilidade, e uma mulher não consegue estar na frente de trabalho e também dar conta da vida doméstica e também ser uma pessoa criativa que pode ter tempo, né? Porque o tempo da criação é um tempo, assim, idealmente um tempo estendido, né? É um tempo sem interrupções, é um tempo de ócio, para que você possa maturar ideias. E às vezes a vida doméstica, né? Como a gente é multitarefa, a gente consegue abraçar o mundo, acha que pode, ou pelo menos é esperado que a gente o faça. Então você acaba tendo sempre essa constante interrupção do fluxo de pensamento.
E aí, lógico que para uma mulher que estava tentando fazer um espetáculo sobre a história do Brasil, lembrar que esse era um ano por todas as questões, inclusive as questões do nosso próprio panorama político atual, as questões do bicentenário, as questões do que foi o sesquicentenário, né? Quer dizer, o sesquicentenário, que foi a comemoração dos 150 anos do Brasil, e agora a comemoração dos 50 anos, quer dizer, comemorar 150 anos da independência durante a ditadura militar e comemorar 200 anos agora. Tudo isso para mim era motivacional. Eu acho que eu precisava aproveitar a efeméride para que o espetáculo viesse à luz. Quer dizer, ele nasce da efeméride, mas eu espero que ele tenha uma vida que supere e se prolongue para além da efeméride. Então, a peça é sobre o apagamento das mulheres na história, mas ao centro da peça é uma atriz que está tentando chegar no teatro para fazer a peça e não consegue. E ela não consegue porque ela tem um problema doméstico, que ela não tem com quem deixar as filhas dela, e ela precisa resolver esse problema. E aí ela, para chegar no teatro, para começar a peça, ela precisa resolver esse problema. Enquanto isso, a história vai se desenvolvendo do jeito que ela pode, porque ela recebe algumas ajudas. E essas ajudas que ela vai recebendo são as ajudas que vão ajudando a gente a construir uma ideia, que é a ideia que para mim permeia toda a peça, que é a ideia de viver concomitantemente nos 3 tempos verbais, que é viver no passado, saber que o passado, não viver no passado, né? Parar de negar o passado, entender que o passado implica no presente e que o presente vai resultar no que vai acontecer no futuro. Então eu dialogo com outras personagens. Então, uma das personagens representa o passado, né? Ou seja, a forma como a gente aprendeu história na escola. A gente tem o presente, que é essa coisa urgente, né? Que é o campo da experiência, que é o que está acontecendo agora. E como é que a gente digere o que está acontecendo agora e joga para o horizonte das expectativas, né? Diferenciar uma coisa da outra, dizer, ok, isso é o momento presente, mas como é que isso aqui vai resultar lá? E aí você tem o futuro, e o futuro, que é o que eu acredito, né? Até agora não aconteceu nada melhor do que a democracia, né? Ela continua sendo, dentre todas as opções ruins, a melhor. Então a democracia continua sendo a nossa aspiração, né? E a república é a garantia dessa, às vezes mais perto, às vezes mais longe da democracia, mas ela ainda é a nossa única garantia. Então é sobre isso. Bom, retornar aos palcos, né? Porque para todas as pessoas envolvidas, né, no mundo dos espetáculos ao vivo, esse também é um momento paradigmático. A gente ficou lá também, por causa da pandemia, intocado, né, impedido de exercer nossa atividade, de estar em contato com as pessoas, como tantas outras pessoas também estiveram passando pela mesma situação. Mas é importante lembrar que para os profissionais do espetáculo, para os técnicos, para os artistas que ficam no backstage, para as pessoas que trabalham com produção de teatro, de foram tempos muito difíceis. Então, estar de volta é muito importante para a gente, num sentido que até transcende só a mera questão de que bom, a pandemia acabou e agora a gente pode voltar a trabalhar. Para nós é muito significativo. E esse encontro com o público, para mim, também tem outra transcendência, que é, depois de 2 anos e meio, a gente tão confinado nos nossos gadgets, né? Tão olhando para a tela, tão preso nos quadrados digitais, recebendo a luz azul na cara, voltar para esse lugar, para essa arena do debate público, estar cercado de pessoas, vendo uma coisa acontecer, fazendo essa coisa acontecer, porque o teatro é isso, ninguém faz teatro sozinho, você não faz teatro sem o público, mas você também não faz teatro sem o interesse do público. Então, qual é o nosso assunto? Sobre o que a gente quer falar? Então, voltar para o teatro, para mim, tem isso. Vamos descobrir sobre o que a gente quer falar. Porque, em algum momento também, não estar em cartaz ou não estar fazendo teatro representava uma forma de se proteger de uma coisa violenta, né, que está acontecendo, que é esse ataque que acontece virtualmente, que não acontece no olho no olho. Ele acontece justamente porque as pessoas não estão se olhando no olho. Então, se a gente sentar todo mundo na mesma sala, a gente vai chegar à conclusão de que a gente tem muitas diferenças, mas a gente ri das mesmas coisas, a gente concorda em muitas coisas. E se a gente for traçar uma linha e dizer assim, olha, metade para lá, metade para cá, quem é desse lado fica lá e quem é desse fica lá, e dividir o Brasil no meio, esse lado aqui, daqui a meia hora vai estar discutindo porque cada um torce para um time, porque um é vegetariano, outro gosta de carne. Então,
a gente vai continuar brigando sobre tudo ou a gente vai entender que nós somos muitos, mas o país é um só? Eu acho que eu não escolhi o humor me escolheu, ou então o humor é uma... Se não é uma vocação, é uma condenação, uma das duas, porque eu nem consigo pensar, nem consigo ter uma ideia que não passe pelo humor, que não passe pelo afeto do humor, que não passe pelo amor do humor, porque eu acho que nada chega sem amor. Você não toca no coração de ninguém sem amor. Então, o humor para mim é amor. Então, quando eu faço uma piada, eu faço com todo o amor do mundo. Eu tento ser o mais humana que eu posso quando eu imagino que essa é uma coisa que me faz rir, que vai fazer o outro rir, independente da minha diferença com ele. Eu quero que o outro entenda que eu não concordo com ele em tudo, mas que a gente vai rir junto, porque a nossa condição é a mesma. A existência a gente partilha. Morrer todo mundo vai. Então, se a gente consegue transcender o fato de que a gente, entendeu? Divide um planeta, divide uma rua, divide um bairro, divide uma cidade e consegue entender que a gente divide porque a gente divide a condição humana, o mínimo que dá pra gente fazer é rir junto.